Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu muito obrigada a todos vocês que têm me acompanhado todas as semanas e você que acabou de chegar também seja muito bem-vindo. Meu nome é Kézia Vieira e hoje, como vocês já viram pelo título, pela capa do vídeo, hoje eu vou partilhar um pouquinho com vocês o porquê que eu me desviei dos caminhos do Senhor e como eu retornei para esse caminho tão maravilhoso que hoje eu tenho certeza e convicção de que eu jamais quero abandonar. Como alguns de vocês já viram nos outros vídeos, eu sempre partilho um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha vida. Eu já falei em alguns vídeos sobre o fato de eu ter nascido num lar cristão. E sim, eu nasci num lar cristão, os meus pais já eram cristãos, eles conheceram Jesus mais ou menos na adolescência, início da juventude. Então eu nasci no lar cristão, eu fui apresentada na igreja e eu fazia parte de uma comunidade, bastante tradicional, com bastante usos e costumes, e foi assim que eu cresci. Foi naquele meio que eu cresci, foi lá que eu aprendi muita coisa, foi lá que eu aprendi sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E eu fui crescendo. E quando eu me deparei na minha adolescência, eu percebi que por mais que eu passasse tempo com Deus, por mais que eu tivesse já sentido a presença de Deus, vivido experiências com Deus, eu não entendia realmente quem Deus era para mim, quem Jesus era na minha vida e realmente que eu não poderia viver sem Ele, sem aquele amor, sem aquela presença, sem me relacionar com Ele por todo o tempo. E nós sabemos que nós que já fomos adolescentes, jovens, é uma fase de bastante dúvidas, de bastante questionamentos. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de questionar muito, uma criança de questionar muito, uma adolescente de questionar muito. E muitas vezes eu fazia perguntas, eu tinha perguntas e questionamentos em que eu não encontrava respostas. Pelo contrário, eu encontrava muitas vezes religiosidade, eu encontrava sempre não pode isso, não pode aquilo, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E quando eu fui caminhando dentro da comunidade, eu percebi que aquele amor que a Bíblia falava não era aquele amor que eu encontrava dentro da comunidade, dentro da igreja. E eu falei, não, eu não quero esse Jesus. Eu não quero servir a igreja, eu não quero fazer parte de uma igreja que só não pode. Se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Foi isso que eu aprendi durante a maior parte da minha vida. E eu lembro que muitas vezes eu pensava assim que eu for de maior, que eu tiver oportunidade, que eu sair da casa dos meus pais, porque realmente nós tínhamos muito respeito, nós temos até hoje. Então eu sabia que enquanto eu morasse com os meus pais, isso jamais poderia acontecer. Então eu pensava assim que eu puder, assim que eu tiver liberdade, puder fazer as minhas próprias escolhas, eu não vou mais ser crente. Muitos anos ia para a igreja, muitas vezes vivia experiências na igreja, sentia a presença de Deus, mas eu dizia, convicta, o dia que eu puder, eu não vou mais ser crente. E mais ou menos nos meus 15, 16 anos, mais ou menos, eu acho mais pra frente um pouquinho, acho que nos meus 17, 18 anos aqui, pra ser mais certa, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E você pode dizer assim, Kézia, mas você já não morava com seus pais? Não, eu ainda morava com a minha mãe, mas mesmo assim eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu ia na igreja todos os domingos. Por isso é que eu falo, nós não somos cristãos, nós não temos um relacionamento com Jesus, só encontrando com Ele no domingo. É impossível nós nos encontrarmos com Ele só um dia na semana e nós dizemos que nós somos cristãos, que nós o amamos e que Ele é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Então eu ia para as festas, eu ia para as baladas e no domingo eu estava lá na igreja, porque eu tinha que obedecer a minha mãe. Mas dentro de mim, eu já estava desviada do caminho há muito tempo. Eu estava ali simplesmente para marcar ponto, simplesmente para obedecer a minha mãe. E não porque eu amava Jesus e eu queria viver aquele relacionamento com Ele. E os anos se passaram e eu continuei naquela mesma vida. E chegou um determinado tempo da minha vida, eu acredito que foi no ano de 2011 para 2012, foi naquelas passagens de ano em que nós escrevemos o que nós pretendemos para o nosso próximo ano. E durante o ano de 2011, enquanto eu saía muitas vezes para baladas e isso, eu lembro que Deus ministrava no meu coração dentro ali, daqueles lugares. E eu lembro que muitas vezes o Espírito Santo ministrava e dizia assim, isso que você tanto procurou aqui, que você veio à procura e que você achava que você iria encontrar aqui, você só vai encontrar em mim. Aquela felicidade, aquela alegria, só eu posso te dar.
Só que eu pensava assim, é coisa da minha cabeça, hoje não foi um dia legal, mas no próximo vai ser um dia legal, vai ser melhor, eu vou me divertir. Mas aquele vazio continuava dentro de mim. E eu lembro que em 2011 para 2012, um pastor já de outra comunidade, de outra igreja, já não era aquela religiosidade, eu já me sentia acolhida, já me sentia amada. E mesmo assim eu quis continuar ali longe dos caminhos do Senhor. E eu lembro que ele falou assim, eu queria que vocês escrevessem 5 objetivos que vocês têm para o ano de 2012. Eu queria que vocês escrevessem, vocês decidissem o que vocês querem para o ano de 2012. E eu lembro que eu escrevi 5 pedidos, eu não me lembro dos outros 4, mas eu me lembro que eu disse assim para Deus, Deus, eu quero viver um encontro contigo. Eu quero entender e saber quem é esse Jesus que a palavra diz que ele tanto me ama. Quem é esse Jesus que ele deu a vida por mim? Eu não quero saber de religião, de doutrina, se pode, se não pode. Eu não quero saber de inferno. Eu quero saber de ter um relacionamento contigo, com Jesus. E pronto, eu fiz aquela oração e eu lembro que eu chorei bastante, porque realmente eu não encontrava felicidade em outro lugar. Eu não conseguia encontrar aquela felicidade que eu procurava nas diversões, nas baladas, com os amigos. E eu lembro que em 2012, pronto, eu orei. Aquilo passou, o ano começou e eu continuei fazendo as minhas escolhas erradas, eu continuei saindo, continuei fazendo amizades erradas, caminhando por caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha pra mim. Mas quando chegou mais ou menos assim no meio do ano, mais pro final, eu lembro que o Senhor, ele aos poucos, ele foi falando ao meu coração. Aos poucos eu fui tendo encontros com ele. Aos poucos eu senti o desejo de ir pro meu quarto falar com ele, mesmo não estando ali na igreja, assídua, servindo a igreja. Eu lembro que eu comecei a ter ali aquele encontro com ele e eu comecei a sentir aquele amor. Ele começou a mostrar para mim aquele amor que ele tinha, que a palavra dele falava que tinha e que eu não tinha sentido antes, porque muitas vezes a religiosidade nos impede de nos relacionarmos com Cristo. Muitas vezes nós ouvimos tantas pessoas dizerem tantas coisas negativas em relação a Jesus e quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que sim, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, mas quando nós vamos às vezes para um lugar, nós não encontramos isso. E nós olhamos para a comunidade, às vezes para o meio religioso e nós pensamos assim, não, eu não quero Jesus. Jesus, ele não é muitas vezes o que as pessoas dizem. Jesus, ele é amor, ele é misericórdia, ele espera o nosso tempo, ele está sempre disposto, de braços abertos à nossa espera. A palavra diz que Jesus, ele não invade. Mas eu sei que quando em 2011, no final de 2011, eu fiz aquela oração e eu disse assim, eu quero ter um encontro contigo. Ali eu abri o meu coração. E aos poucos ele foi se encontrando comigo, ele foi se manifestando, ele foi manifestando o amor dele para mim. E hoje, quando eu olho para trás, eu muitas vezes me questiono e eu penso assim, meu Deus, como eu consegui ficar tantos anos afastada do caminho do Senhor? Como eu consegui ir para aqueles lugares, como eu consegui ter aquelas amizades, sendo que Jesus, ele estava na minha vida desde que eu nasci. Mas, infelizmente, algumas coisas dentro da religiosidade me afastou de Jesus. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, eu novamente me encontrei com ele, ele estava de braços abertos para mim. E hoje eu posso dizer para vocês que eu não vivo sem esse Jesus. Às vezes eu olho para trás e eu penso assim, meu Deus, como eu não queria ter trilhado aqueles caminhos. Às vezes nós temos vozes de acusação dentro da nossa mente que dizem assim, você vai pagar pelas suas escolhas erradas, Deus vai te castigar por isso. Mas a Bíblia fala que o Senhor, ele jamais nos acusa. E quando nós nos arrependemos, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Só que o diabo, ele vem todos os dias para nos acusar. E o Senhor, todos os dias, ele vem para nos dizer, eu te amo, eu te escolhi, você é meu amado, você é o meu escolhido. Se você me obedecer e andar nos meus caminhos, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Então, hoje eu posso dizer para vocês que voltar para Jesus, e quando eu digo voltar, eu nem posso usar a palavra voltar, porque foi depois desse tempo que eu tive verdadeiramente um encontro com o verdadeiro Jesus. Não aquele Jesus que as pessoas diziam para mim, não aquele Jesus maldoso que as pessoas muitas vezes entregaram para mim, mas aquele Jesus verdadeiro, aquele que nos ama, nos entende, que tem misericórdia por nós e que todos os dias ele não desiste de nós e ele todos os dias ele quer nos amadurecer nele, ele quer nos encher da presença dele e todos os dias ele nos convida para esse amor.
esse amor que nos constrange, esse amor que nos preenche, esse amor que nos enche de tal maneira, de uma maneira tão maravilhosa e tão perfeita, que nós não temos a necessidade de buscar em outro lugar esse preenchimento, porque nós sabemos que nós jamais encontraremos essa alegria, essa paz, esse descanso que nós só conseguimos encontrar nele. Se você, assim como eu, você um dia foi machucado, foi magoado pela religião, às vezes por uma comunidade, por palavras que foram ditas e falaram que Jesus era essa pessoa, que Jesus era assim, que Jesus iria te castigar. Hoje eu queria dizer pra você que quando você encontrar o verdadeiro Jesus, você vai ver que ele não é esse Jesus que nos machuca, que nos magoa. Ele simplesmente nos ensina com amor e com misericórdia. E até quando ele nos corrige, porque a palavra diz que o pai que ama, ele corrige, e como pai, ele nos corrige. Mesmo assim, quando ele nos corrige, nós não sentimos dor, nós não nos sentimos magoados, pelo contrário, nós nos sentimos tão amados e constrangidos que nós entendemos que sim, nós temos que ser corrigidos e que nós temos que corrigir as nossas escolhas erradas e que nós podemos caminhar e trilhar um caminho de obediência em amor nele, porque ele jamais vai nos abandonar, nos deixar, e ele nos ajuda, mesmo em meio aos nossos erros, mesmo em meio às nossas debilidades. Ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos carregar no colo e a dizer assim: você consegue, não desiste. Vai, você consegue. Este era o vídeo de hoje. Que Deus possa falar muito no seu coração e que você não desista jamais de encontrar esse amor que nós só podemos encontrar nele, em Jesus. Se esse vídeo falou no seu coração, coloquem like, partilhem para mais pessoas e que Deus venha te trazer cada dia mais para pertinho dele. Tchau! Até semana que vem, se Deus quiser.